Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira. Hoje nós daremos prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos. Antes de nós iniciarmos, vamos agradecer a Jesus pela sua presença, por tantos ensinamentos que ele nos traz todos os dias na nossa vida, que nós possamos, através desse estudo, repensar e ressignificar a nossa caminhada, e que possamos ter a força, a coragem de enfrentar os nossos desafios para vencê-los, não para que diante deles nós desanimemos, mas que saibamos que tudo está sob o comando de Deus, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje o estudo vai ser da 344 até a 360. A 344 é a união da alma com o corpo. Hoje a gente vai estudar sobre como é que acontece essa união da alma com o corpo. E ele pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? E ele responde, a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que se escapa, então, da criança, anuncia que ela se conta entre os vivos e os servidores de Deus. Aí interessante que daí o Miramês ele faz um comentário aqui, que é o seguinte, ele diz assim, ó, a união da alma com o corpo é uma festa de Deus, na presença de Cristo. Quantos ignoram esse instante em que a alma se une ao corpo, antes, na verdade, de ele se tornar corpo? Então, a alma, ela se liga, né, antes mesmo de se tornar um corpo. E o ato sexual é o ponto alto dessa ligação. E a escolha do preparo do corpo físico. É uma visão espetacular, ele fala, quem o pode ver? No encontro do espermatozoide com o óvulo, os dois, eles ali no momento que eles se encontram, eles trocam vibrações de empatia, trocam fluidos imponderáveis, ele diz. Eles trocam amor, o óvulo e o esperma, de maneira que o corpo começa a nascer. Surgiu fundamentado nas bases do amor. Então, olha só que incrível, né, que ele fala aqui, quer dizer, a hora que desse encontro do esperma com o óvulo, existe essa troca de empatia, essa troca de vibração, essa troca de amor, que é algo que a gente nem imagina, né, que isso acontece. E ele continua, o óvulo e o espermatozoide, eles se unem nesse amor e a vida física surge pela presença do espírito imortal, que fecunda a matéria, ativando suas vibrações e se ligando a ela por vários laços, por onde circulam fluidos divinos, dando alento aos impulsos da forma físicas. E esses laços, eles vão sendo ajustados a partir, até os 7 anos, eles estão sendo, a partir dos 7 anos, eles têm um ajuste, aos 14 anos, eles têm outro ajuste, e esses ajustes, eles só vão terminar quando o ser completa 21 anos. Aí ele se completa. Aí esse ser, ele está completo aqui, encarnado nesse corpo, e pronto para seguir a sua trajetória. Então, olha que interessante, né? Essas coisas da gente, que a pessoa, às vezes, né, quantas coisas acontecem, né, quantas relações acontecem, assim, sem nenhum... As pessoas sem ter um sentido, né? Apenas o sentido do corpo físico, a troca de prazeres, né? A troca de satisfazer os seus instintos, mas a pessoa não tem noção de quão grandiosa é essa troca entre dois seres, mesmo quando não é para conceber um filho. Mas existe essa troca de energia e que ela deve ser algo diferente, né? Porque ela tem que ser diferente dessa troca que os animais, né, comumente fazem, porque ali, mesmo que não é para conceber uma criança, mas há uma troca de energia que ajuda as pessoas a um crescimento espiritual uma com a outra. Então, esses laços, essas ligações também, elas não acontecem só quando é para conceber um filho. Então, que
que possa pensar, né, nesse ato, que ele é uma coisa sublime e não uma coisa instintiva que as pessoas fazem só para satisfazer os seus instintos. E aí, lá na questão 345, ele pergunta o seguinte: a união entre o espírito e o corpo é definitiva no momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Então, ele pergunta, né, então, será que é definitivo esse momento, na hora da concepção? Será que esse ser, ele pode renunciar depois que acontece a concepção? E aí ele responde, né, o livro, os espíritos respondem. A união, ela é definitiva nesse sentido de um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Ou seja, se esse corpo está designado para você, nenhum outro espírito pode usar esse corpo. Ele está designado para você, né? O espírito, ele não poderia substituir, então, ser substituído por outro. Porém, com os laços que os prendem, são muito fracos. São facilmente rompidos e podem ser pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Mas então a criança não vive. Ou seja, no momento ali, mesmo depois da concepção, essa criança ela pode recuar por medo das provas que ela vai passar, por medo de não saber o que vai acontecer na caminhada dela quando ela chegar aqui. Só que daí acontece que, se ela recuar, então essa criança ela não vive no corpo, né, no corpo físico. E aí, Miramês, ele comenta o seguinte fato, ele diz assim: há muitos abortos provocados que estão ligados à provação do espírito e à ignorância dos homens. Crime dos crimes impedir uma criança de nascer, ou seja, ele está falando o quê? Que mesmo sendo uma prova para o espírito, mas é um crime, né? É o crime dos crimes impedir uma criança de nascer. Estamos em um mundo de provações dolorosas e um fim de tempo violento. Devemos aprimorar as virtudes diante das provas. As provas vêm para que nós podemos aprimorar as nossas virtudes. A desculpa que não há lugar para tantas crianças, isso ele diz que essa desculpa, mas não há lugar para tantas crianças, esse mundo já está muito cheio de pessoas, ele fala que isso é desculpa do egoísmo, do ego das pessoas, quando elas falam isso, porque a pobreza, geralmente, recebe esses filhos com muita alegria, mas aqueles que têm condições, muitas vezes eles não querem ter filhos, e quando tem, né, às vezes quer ter um ou quer ter dois. Então, ele fala assim, que isso significa o quê? Significa aquela passagem quando Jesus fala: eis porque Jesus disse que é difícil o rico entrar no reino dos céus, por conta disso, né? Porque ele, muitas vezes, impede que uma criança nasça por egoísmo, por vaidade, muitas vezes para que o corpo, né, não fique deformado, ou porque quer aproveitar a vida, etc. e tal. Então, muitas vezes, as pessoas julgam aquele pobre que está cheio de filhos, fala, nossa, é pobre, não tem condições nem de cuidar deles, mas tem essa renca de filho. Olha só, se não fossem esses pobres que aceitam esses filhos, o que seriam dos espíritos que precisam se reencarnar? Até pelo fato que a sociedade inteira, a humanidade toda é uma única família, né? Então, a sociedade também tem uma questão, um compromisso moral de auxiliar também essas pessoas que, com boa vontade, elas aceitam esses espíritos a vir. Então, que a gente não julgue, porque a gente não sabe das coisas como um todo, a gente só sabe, né, de uma parte, a gente só vê o aparente, mas atrás desse aparente nós não temos essa capacidade de enxergar. E lá na questão 346, o Livro dos Espíritos diz o seguinte, a seguinte pergunta: o que acontece para o espírito se o corpo que escolheu morrer antes dele nascer? Ele disse, ele escolhe um outro. Se o corpo dele morrer antes dele nascer, ele pode escolher um outro. Só que tem também lá as leis também para que possa ser esse ser tenha a oportunidade de escolher outro corpo. Tá mais para frente a gente vai estar vendo. Ele diz assim: qual
pode ser a utilidade dessas mortes prematuras, é a pergunta, né? E ele diz, a imperfeição da matéria, as imperfeições da matéria são o mais frequente a causa dessas mortes. Então, a gente sabe, né, que muitas vezes essas crianças, elas morrem, o corpo, né, morre antes do espírito nascer, porque essa pessoa, muitas vezes, o perispírito está tão deformado que essa criança, ela vem somente para a formação, para que ela possa formar novamente ali naquele corpo, enquanto ele está sendo gerado ainda, ele possa corrigir algumas imperfeições para que seja possível ele habitar um corpo carnal. Porque muitas vezes o perispírito está tão deformado que ele não tem capacidade para habitar um corpo carnal. Então, ele vem e aí ele refaz esse perispírito para que ele possa vir de uma forma que ele possa levar a vida dele em frente. Tanto que a gente sabe que muitos ainda nascem deformados, mas tem uns que nem com aquelas deformações não teria condições de nascer, né? Então, esse é um dos aspectos, dentre outros. E aí o Miramês fala o seguinte comentário: pode ser que o corpo destinado a um espírito morra antes de nascer. O viajor não tem certeza, né, pelas vias do nascimento, o espírito ele não tem certeza que vai dar tudo certo a vinda dele, que não vai acontecer nenhum acidente pelo percurso, né? Pode ser que aconteça alguma coisa, então ele não sabe, muitas vezes, se esse corpo vai resistir até ele nascer ou não. A viagem de vida e volta é cheia de obstáculos. Eis porque Jesus disse para vigiarmos e orarmos, porque nós não sabemos como que vai ser essa nossa vida, como vai ser essa nossa caminhada aqui nesse corpo físico. Então, por isso que ele diz, e não só, né, antes de nós nascermos, mas a nossa vida toda, a gente está sempre sujeito a acontecer algum imprevisto no nosso percurso. Por isso Jesus disse, vigiai e orai, né, para que a gente possa se desviar desses obstáculos que muitas vezes pode aparecer na nossa caminhada. Se o corpo escolhido não resiste à formação, o espírito escolhe outro, dentro das diretrizes que lhe compete seguir, para ganhar experiências. Isso depende muito, ele diz que depende muito da alma. Por exemplo, se é um espírito que ele vem para cumprir uma missão, aí o que vai acontecer? Ele é auxiliado pelos espíritos, até por ele mesmo, que já tem uma consciência, ele não perde a consciência, né, quando ele vai ser concebido no corpo de carne, e também ele tem muitos espíritos superiores que cuidam de cada detalhe, estão ali do lado dele para que nada dê errado. Por quê? Porque ele tem uma missão para cumprir. E por ele ter uma missão para cumprir, ele tem merecimento de ter esse apoio mais profundo da espiritualidade. Agora, ele diz assim, ó, ele fala assim no caso de Francisco, né, esses seres assim. Agora, ele diz, se um espírito comum tem poucos direitos no tocante ao nascimento e pode acontecer muitos acidentes na formação dele, por te faltar merecimento, que o merecimento ele é fruto das conquistas espirituais. Então, o espírito missionário é muito mais difícil de acontecer alguma questão no percurso para que o corpo dele não resista e ele não possa nascer. Agora, o espírito comum pode acontecer por falta de merecimento, porque pode acontecer alguma coisa lá no caminho que ele não tem o respaldo, né, para resolver essas questões. Aí, lá na 347, ele pergunta assim: de que utilidade pode ser para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? Quer dizer, que vantagem que vai ter, né? Logo depois do nascimento, ele vira a desencarnar. E ele responde: o ser não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Então, muitas vezes, a criança ela desencarna logo depois do nascimento, que muitas vezes é uma prova para os pais. E nem sempre é para a criança, mas muitas vezes é para os pais. E aí o Miramês comenta o seguinte, ele diz, quando morre um recém-nascido, ele volta para a pátria espiritual. É uma prova muito forte para os pais, pode ser uma prova para a criança também. Mas aqueles que provocam o aborto, por exemplo,
a pessoa, ele está falando aqui, a pessoa que provoca, quando o aborto é provocado, a pessoa que provoca o aborto, ela também vive e volta, ela morre e volta muitas vezes, essas crianças, muitas vezes que logo após nascer, e ela já desencarna, também pode ser uma dessas crianças que provocou aborto lá em uma outra existência. Então, ele diz que essas pessoas, quando provocam aborto, geralmente, né, existe casos e casos, né, mas ele diz, geralmente, elas vêm e voltam várias vezes até elas conseguirem a vida realmente, a sequência da vida para ela poder ter uma encarnação normal. Então, ela vem e volta, ela nasce e desencarna, até ela aprender a respeitar a vida do outro, até ela aprender a amar a vida do outro. É o que Miramês diz aqui. E lá na 348, ele pergunta: o espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? E aí vem a resposta: sabe algumas vezes, porém, se escolheu por esse motivo, é porque recuou diante da prova. Ou seja, algumas vezes ele sabe, algumas vezes não, mas se ele escolheu esse corpo porque ele sabia que não ia resistir, aí ele está recuando a essa reencarnação. Daí já tem um outro quesito aí, né? Quando ele escolhe esse corpo porque realmente ele tem que passar pela essa prova, mas quando ele escolhe porque ele sabe que o corpo não vai resistir e ele vai voltar novamente, aí o Miramês já completa aqui a questão, ó. Certos espíritos têm consciência que sua vida no corpo de carne vai ser interrompida por vezes na hora de nascer, mas se escolher o corpo por esse motivo, estão fugindo da reencarnação, aumentando assim as suas dificuldades futuras. Ou seja, se eu escolher um corpo porque eu sei que ele não vai existir, eu não vou precisar nascer, ou eu vou nascer e já vou desencarnar, eu não vou precisar enfrentar os problemas que eu vou ter que enfrentar, a minha vida futura vai ser mais difícil, porque aí, além daqueles problemas que eu vou ter que enfrentar, eu ainda vou ter que ter outros problemas que eu provoquei por eu não ter sido me acovardado, né, e ter voltado para o plano espiritual e não ter levado em frente a minha existência para poder cumprir viver essas experiências e cumprir essa minha tarefa, essa minha aprovação, né? E lá na 349, ele diz assim: quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por uma outra existência? Então, será que se a minha encarnação falha, será que imediatamente eu vou poder novamente escolher uma outra chance para encarnar? E ele responde: nem sempre imediatamente. O espírito precisa de um tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea não provenha de uma determinação anterior, né? Então, ele pode escolher, mas nem sempre. Aí a Miramês ele vai completar um pouco para a gente entender um pouco melhor. Ele diz assim: nem sempre o espírito, quando falha, escolhe outro imediatamente. Esses casos, eles passam por um exame dos benfeitores, e depende muito da necessidade dessa reencarnação. Se essa pessoa tem uma necessidade extrema de reencarnar, ele vai conseguir reencarnar novamente. Mas se ele não tem essa necessidade extrema, muitas vezes ele vai ter que ficar lá para reaprender, para avaliar tudo aquilo que aconteceu com ele, que muitas vezes é provocado por ele mesmo, né? Então, tem aqueles seres, por exemplo, que são por reencarnação compulsória, porque eles não têm mais como ficar lá no plano espiritual, porque eles precisam urgente, né, de melhoria. E tem aqueles que podem esperar um pouco mais. Aí a pergunta lá do 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Será que quando ele está lá já no corpo, ligado no corpo do feto lá, será que ele lamenta por que ele escolheu, né, que ele não fez uma boa escolha? E o livro dos Espíritos responde: quereis dizer-se, como homem, lastima a vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada e se a crê acima de suas forças,
recorre, então, ao suicídio. Quer dizer, ele não tem consciência que ele escolheu aquela vida. Aí, como ele acha muito pesado aquelas provas, ele comete suicídio. Mas se ele lembrasse que ele tivesse escolhido, se ele tivesse essa consciência, ele não teria, né, muitas vezes, ele não teria essa questão de cometer o suicídio. Mas se ele lembrasse também, por outro lado, teria aquela questão de que ele não aceitaria, né, essa situação também. E aí o Miramês, ele comenta o seguinte fato, ele diz assim, o espírito, quando encarnado, depois que sua consciência já encontra reduzida, ele não se lembra da escolha que fez, e ele entra num estado de depressão, e em seu coração ele não vibra mais a fé. E aí é aquela questão que o Miramês fala, aí vem aquela questão, quando o jovem fala assim, eu não pedi para nascer, né? Eu não pedi para vir, eu não pedi para nascer, vocês que me colocaram no mundo, agora vocês aguentam. Por quê? Porque ele não lembra que foi ele que escolheu, né? Foi ele que escolheu, porque ele sabia que ele ia passar por aquela situação. E aí ele entra em depressão, porque ele não acha que não vai dar conta daquela situação, porque é muito difícil. Ele acha que é muito difícil para ele, que ele não tem a capacidade de levar em frente. E aí, lá na 351, no intervalo da concepção ao nascimento, ou seja, nesse intervalo entre que houve a concepção, mas que ainda não houve o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? E os espíritos respondem, mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado, ou seja, antes do nascimento, esse espírito ele não está encarnado, ele está vinculado àquele corpo só, né? O espírito ele está vinculado, ele tem um laço com esse corpo físico, mas ele ainda não está ali, né, preso naquele corpo físico. Desde o instante da concepção, a perturbação, ela começa a se assombrear do espírito, advertindo de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. E essa perturbação, ela vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Então, nesse tempo, é meio como se quando a gente está dormindo, né, que a gente está no corpo, mas a gente está fora dele, não é assim que acontece quando a gente dorme? A gente está ligado ao corpo, né, com aquele cordão de prata lá, mas a gente sai por aí, né, a gente não está preso dentro do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual não tem mais consciência como homem, uma vez entrando na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito, ou seja, como ele só está naquela ligação ali, né, ele ainda, enquanto espírito, volta essa memória dele lembrar de muitas coisas. E aí o Miramês, ele comenta o seguinte, no intervalo entre a concepção e o nascimento da criança, o espírito ele entra em um estado de sono. O espírito de alta capacidade, ele não perde essa consciência. Então, o espírito que ele tem já evoluído, ele não perde a consciência, ele passa esse período todo consciente. Ele trabalha, ele fala que ele trabalha quase como se ele estivesse livre da matéria. Aí ele dá o exemplo de Francisco e de Maria de Nazaré. Eles continuavam trabalhando pela humanidade, mesmo quando eles já estavam ligados a esse corpo de carne para nascer novamente. Então, o espírito, ele não... Francisco está trabalhando pela humanidade sem passar pelo sono. Então, o que Miramês está falando? Que Francisco de Assis e Maria de Nazaré, eles não passaram por esse sono. Eles simplesmente continuavam trabalhando pela humanidade enquanto aquele corpo era formado ali dentro do útero da mãe deles, para que eles pudessem, né, se encarnar naquele corpo. Mas eles continuavam normal, trabalhando, fazendo o trabalho deles. Olha que coisa fantástica. E lá na 352, a pergunta, no momento do nascimento, o espírito recobre imediatamente a plenitude de suas faculdades? E a resposta dos espíritos, não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. E para ele uma nova existência. É necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe retornam pouco a pouco como a um homem que sai do sono e que se encontra numa posição diferente da que tinha na véspera, ou seja, é como se ele tivesse dormido, agora ele nasceu, aí ele vai crescendo, ele vai recobrando as habilidades que ele tinha lá no plano astral. Só que aqui o Miramês, ele fala uma coisa muito interessante, aí ele continua falando assim, ó,
O espírito ele não recobra as faculdades ao nascer. Após o nascimento, ele tem, por exemplo, depois que ele vai crescendo, que ele já pegou uma certa maturidade, ele vai adquirindo as intuições do que ele deve fazer. E mesmo a alma sendo abafada pela célula, né, pelo corpo físico, ele pode fazer muitas coisas, mas então a gente vai sabendo o que eu preciso fazer, o que eu tenho, o que eu vim fazer nesse mundo, através da intuição, ou seja, através da sabedoria da alma, né? A intuição é a sabedoria da nossa alma, é aquilo que a nossa alma já adquiriu enquanto consciência, aquilo que ela já sabe. Então, através da intuição, essa alma vai nos passando novamente isso de acordo com a nossa maturidade, vai acontecendo, ou até com o nosso esforço, né, de trabalho, de querer mudança, de querer essa questão de interiorizar, né, a meditação ajuda isso também, a gente buscar aquele conhecimento, aquela sabedoria da nossa alma. Essa é a chamada intuição. Então, continuando lá, 353, né? A união do espírito e do corpo, não se estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Será que, já que não foi consumada essa reencarnação, será que pode considerar o feto como tendo uma alma? E o espírito responde: o espírito que o deve animar existe de alguma forma fora dele. E ele não tem, pois, propriamente falando, uma alma, uma vez que a encarnação está somente em vias de se esperar, mas está ligada à alma que o deve possuir, ou seja, ele não está ali, naquele corpo de carne, mas ele está ligado através do laço que já se concretizou entre ele e aquele corpo. E o Miramês diz assim, ele fala assim, ó, que aos poucos que essa alma vai agregando esse corpo, né, que aos 7 anos tem uma fase, daí aos 14 anos ele se liga um pouco mais, e aos 21 completa essa ligação do espírito com o corpo físico, né? É só esse comentário que o Miramês faz, porque tem uns comentários dele que é bem comprido, eu peguei, assim, a essência, porque, assim, bem resumido mesmo. A 354, como explicar a vida intrauterina? E os espíritos respondem, é aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa no nascimento, pela vida espiritual, ou seja, vegetal, porque ali o corpo, de uma certa forma, está vegetando. Aí ele tem a questão do espírito também, né? Então, aí ele vive no animal e no vegetal. E aí o Miramês, ele explica um pouco mais aqui, que ele diz assim, o útero da mulher é uma câmara sensível na qualidade de ninho, onde tem todas as qualidades necessárias para a geração, o fenômeno humano, mas que tem feição divina. No seio uterino, no seio uterino é um mundo onde se pode notar em ação as leis que regulam o próprio universo. Então, ele diz que o nosso corpo é uma representação do universo, o útero da mulher é uma representação do universo, ele tem todas as habilidades, todas as qualidades para que um ser se desenvolva, para que essa ligação divina, que ela possa, né, vibrar ali naquele seio da mulher ali, para que essa criança ela seja gerada e que ela tenha todos os aparatos, né, que é necessário para esse ser espiritual. E ele fala assim que, por exemplo, hoje o corpo da mulher, que aqui ele está falando é por causa da questão que ele está falando do nascimento e do aborto. O corpo da mulher, ele, com o passar dos anos, ele fala que a experiência vai ser muito diferente. Que esse corpo ele vai ter uma sutileza muito maior. Quando ele fala nessa sutileza, eu imagino que ele está falando o seguinte, nos outros mundos mais adiantados da Terra, não existe mais essa questão dessa relação que existe entre homem e mulher, como existe no planeta Terra. Porque ainda é uma relação muito animal, né? Então, nos outros planetas mais evoluídos, existe uma troca de vibração, uma troca de energia, e esses filhos nem nascem na barriga da mãe. Eles são concebidos através dessa vibração
desse homem e dessa mulher, né? Mas de uma forma diferente. É através dessa amorosidade. Amor, estou falando de amor, não estou falando de desejo. Aqui na Terra ainda é ligado o homem e a mulher pelo desejo, mas nos mundos evoluídos é ligado pelo amor. Então, os dois vibram amor, que essa vibração de amor dá origem a um novo ser. Mas não necessariamente precisa a mulher ficar sofrendo por parto, lá aquelas dores, né, difíceis de suportar. Porque não é assim, porque já tem a sutileza da vida já é diferente, né, energeticamente, já é mais sutil, já tem uma evolução muito maior do que a nossa. Então, como nós ainda somos muito ignorantes, ainda nós precisamos passar por esse processo, né? E aí, continuando lá, a 355. Existe, como indica a ciência, criança que desde o ventre da mãe não são viáveis, e com que fim isso acontece? E os espíritos respondem, isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. E aí o Miramês, ele responde o seguinte, na 355, existe um espírito que fornece elementos para a formação desse corpo. Ele está falando o seguinte, ele está falando que muitas vezes esse corpo nem tem um espírito ali, que ele vem, aquele corpo é formado com a ajuda de um espírito que se destina a fazer essa caridade, porque aqueles pais precisam passar por aquela situação, mas nem sempre tem um espírito ali. Na maioria das vezes tem, quando o espírito também ele precisa passar por aquela prova, mas se é só os pais que precisam passar por aquela prova, um espírito amigo lá, ou que quer fazer caridade, ele vem, ele anima aquele corpo ali só para poder ele ser feito, mas ele não está ligado naquele corpo ali. E aquele corpo não é para ele, não é dele, é um corpo simplesmente. É um corpo só. Mas só que esse corpo não vai nascer, claro, né? Porque ele vai ser desenvolvido, muitas vezes até poucas semanas, né? Tem quantas gravidez ali, 2 meses, um mês, uma semana, né? E daí tudo se desfaz, né? Então, existe mais mistério do que a gente imagina. E lá na 356, existe matimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Sim, aos que jamais tiveram um espírito destinado para seu corpo. Nada deviam realizar por eles. Foi então somente pelos pais que esta criança veio, que é o que eu acabei de responder, né? Aí ele pergunta, um ser dessa natureza pode chegar a termo? E ele diz, sim, algumas vezes, mas então ele não vive. Ou seja, ele pode até chegar até ali o nascimento nesse corpo sem espírito, mas ele não vai viver porque ele não tem um espírito ali para animar esse corpo, né? Toda criança que sobrevive ao seu nascimento necessariamente tem pois, um espírito nela encarnado? E o espírito responde, que seria sem ele? Não seria um ser humano. E aí o Miramês, ele completa falando o seguinte, na 356. Miramês diz assim, entre os natimortos, alguns efetivamente não têm a destinação de viver, por não haver desde o princípio da sua gestação, no seio da mãe, determinado espírito para a devida reencarnação. Então, ele fala, muitas vezes, né, não nasce, o natimorto, ele não nasce, né, com vida ali, respirando tal, porque tem um espírito ali que não tem necessidade, porque apenas a prova é só dos pais, tá? E aí a 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? E os espíritos respondem, é uma existência nula e a recomeçar. Então, se acontece esse aborto, essa criatura ela tem que começar novamente. E essa existência é nula. E aí o Miramês fala o seguinte, esse é o escândalo anunciado por Jesus. Jesus disse, era necessário, mas ai daquele que for motivo de violência sobre a vida. Ele está falando dessa parte do evangelho, por isso que Jesus disse, ele faz assim, que o escândalo é necessário, né? Mas ai de quem vir para fazer o escândalo, ou seja, essa criatura, esse espírito, ele precisa passar por essa prova, mas ai de quem se presta esse papel de abortar esse filho
né? Porque aquela pessoa também está servindo, né, de uma coisa ilícita, de um crime também, nesse sentido que eles estão falando aqui. E aí vem a 358. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? E aí o Livro dos Espíritos responde: existe sempre crime quando transgredis as leis de Deus. A mãe ou qualquer outra cometerá sempre um crime, tirando a vida à criança antes de seu nascimento. Porque impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Ou seja, se o espírito precisa de um corpo para vir passar pelas provas na Terra e alguém tira essa oportunidade, então ele diz que é um crime. E aí o Miramês, tá, essa aqui ele respondeu mais ou menos a mesma coisa, eu não peguei o comentário dele. Aí lá, 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Será que quando fala assim, olha, tem que escolher ou a mãe ou o filho, porque a mãe corre risco, será que é crime fazer o aborto? E aí o Livro dos Espíritos responde: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Ou seja, aqui ele está falando que é aconselhável sacrificar a criança que ainda não nasceu do que a mãe. E aí Miramês ele completa o seguinte: quando a criança está em gestação e põe em risco a vida da mãe, a escolha da mãe por ter outras cuidar. Ele diz assim, porque muitas vezes provavelmente a mãe tem outras crianças para cuidar. Então, por isso ela tem prioridade por conta disso. Aquela criança ainda não tem aquela responsabilidade ali, mas ela tem a responsabilidade de cuidar de outras crianças. E existe muitos órfãos espalhados pelo mundo, ele diz, sem mãe, sem quem cuide deles. E aí a 360 para a gente terminar. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? E o Livro dos Espíritos responde: em tudo isso vede a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação que são incompletas, às vezes pela vontade do Criador? Isso entra nos seus desígnios que pessoa alguma é chamada a julgar. Então, ele está falando que não importa as circunstâncias dessa gravidez, desse feto, você não tem que julgar porque é desígnio de Deus, porque ninguém vem por acaso, né? Mesmo aquele corpo que vem sem um espírito ali, mesmo assim foi Deus que permitiu que aquilo acontecesse. Então, para que a gente não julgue e que a gente não julgue nada que aconteceu, porque, por que fulano fez isso, fulano deixou de fazer. Cada um tem os seus motivos e cada um responde por aqueles motivos que talvez não tiveram, né? Mas não somos nós que temos que julgar ninguém. A gente não sabe da história toda, a gente não sabe de tudo que está por detrás dos acontecimentos. Por isso, só Deus tem a capacidade de saber o que deve e o que não deve ser feito. Aí, o Miramês, ele diz o seguinte, ele coloca um comentário do Paulo de Tarso, quando ele escreve aos Teossenses, que o Paulo de Tarso diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, ele está dizendo que não importa o que aconteça, não importa que uma criança só nasceu um dia lá no ventre da mãe, ou que ela nasceu, ou que ela viveu, ou que ela não viveu, não importa, a tudo dai graça. Por quê? Porque tudo aquilo que eu passo, todas as situações que eu vivo, faz parte do meu aprendizado. Tudo isso tem uma razão e ele diz que nada se perde no universo. Tudo tem um proveito. Todas as coisas que acontecem têm um proveito. Então, umas questões para a gente refletir, para a gente pensar. E tudo aquilo, por exemplo, os espíritos falam muito isso, né? Às vezes, o ser humano até cometeu uma dessas situações aqui, mas ele estava num outro momento, ele tinha uma outra forma de ver a vida, mas se hoje esse ser não voltaria, não faria mais aquilo que aconteceu lá, porque hoje ele já caminhou, já aprendeu muitas coisas, então esqueça, deixa o passado no passado
as suas consequências, todos nós vamos ter que arcar com as nossas consequências. Mas a culpa, ela de nada ela serve. Pelo contrário, ela serve para a gente ficar aprisionado naquilo e não resgatar aquilo que a gente precisa resgatar na nossa vida. Então, que a gente perdoe a nossa ignorância e aquilo que Jesus falou, vai e não peques mais, né? Se um dia aconteceu isso, não faça de novo, porque hoje você já tem esclarecimento, hoje você já sabe que as coisas não são feitas dessa forma, e siga em frente e faça diferente, né? Porque tem coisas que vai impedir você de resolver essas questões. Isso serve para tudo, não só para isso que a gente estudou hoje, mas serve para tudo. É que Jesus disse, né? Que aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim, né? Ou seja, aquele que quer seguir Jesus, mas que fica preso lá no passado, ele perde muito das experiências que ele deve viver. Então, que a gente pegue no arado, que a gente decida que a gente vai realmente melhorar, que a gente vai fazer diferente, e faça. E o que já está feito, a gente só vai sentir os efeitos, né, daquilo que está feito. Mas isso é necessário. Mas que a gente comece, a partir de hoje, não ficar olhando que nem a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, quando ela olhou para o passado, né, quando ela olhou para trás e ficou sem saber se ela parava lá, se ela ficava presa lá, ou se ela seguia em frente, né? Que nós não tenhamos medo de seguir em frente. Não importa o que aconteceu na nossa vida, não importa, o que importa é hoje. É só hoje que existe. O passado acabou, já morreu, o futuro não existe, só existe o presente. E esse presente que a gente está vivendo agora, nesse momento, daqui a pouco já vai ser passado também. E aí, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, porque essa era a última questão. Vou parar a gravação aqui.